Eu li a Bíblia toda, isso é muito bom, mas eu quero compartilhar contigo como é que eu fiz para fazer essa leitura completa e já aviso uma coisa, não foi em um ano e não é um cronograma de como ler em um ano. Então fica até o final para você entender como é que eu fiz e como é que eu recomendo para fazer isso. Café na mesa aí, cara. Eu sou o Gabriel Frutuoso. Não sei se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, então já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. E hoje eu vou falar como é que eu fiz, como é que eu faço na minha leitura bíblica. Cara, tenho muito, não de altivez, oh caraca, não, mas orgulho mesmo. Eu já li a Bíblia 3 vezes completamente, estou encaminhando para minha 4ª vez. E assim, eu tenho meu método e eu quero compartilhar isso contigo. Primeiro, assim, eu acho muito importante você conhecer a Bíblia por inteiro. E não só conhecer de algumas histórias ali distribuídas, não. Você ler a Bíblia completamente. Isso ajuda muito na sua interpretação e, claro, é a própria palavra de Deus. Então é muito importante você conhecer tudo aquilo que Deus revelou aos homens através da palavra. Isso, assim, é essencial. A leitura da Bíblia é essencial na vida cristã, em geral. Talvez é uma das coisas mais essenciais. Talvez um dia a gente pode falar sobre isso. Então, cara, você precisa, não é também uma opção, não. Você precisa conhecer a Bíblia por completo. Agora, como é que eu faço isso? Eu até fiz umas perguntas lá no Instagram. Se você não conhece, nosso Instagram tá aqui, para depois você ir lá ver o nosso conteúdo, está muito maneiro. E assim, a maioria nunca leu a Bíblia por completo e a maioria já tentou e não conseguiu. E eu fiz até umas perguntas assim, cara, o que te atrapalha? A maioria das respostas é ou preguiça, ou o dia a dia, ou o tempo, ou às vezes é por não compreender a linguagem. Isso, então assim, eu fiz esse vídeo para resumir como passar por esses desafios. Vamos lá. Primeiro, vamos falar algumas informações sobre a Bíblia antes de a gente entrar no nosso cronograma, se eu posso dizer assim. A Bíblia ela tem 66 livros, você já deve saber disso, e ela é dividida em alguns setores relacionados a temas. Então você tem primeiro o Pentateuco, né, que são os 5 livros de Moisés. Você tem os livros históricos, não exatamente nessa ordem, mas vocês têm os livros proféticos, e aí dentro dos proféticos você tem aqueles que são chamados de profetas maiores, profetas menores. Você tem os livros poéticos, salmos, cantares. Você tem lá no Novo Testamento, você tem só um livro histórico, que é Atos. Você tem os 4 evangelhos. Você tem as cartas de Paulo, papapá. Então, como é que eu faço na leitura da Bíblia? Primeiro, a Bíblia ela tem 1189 capítulos na Bíblia por completo. E Gabriel, você lê a Bíblia em um ano só? Cara, nunca consegui, sendo bem sincero. Eu já tentei, e durante a minha tentativa, é claro, se você estiver lendo a Bíblia em um ano, cara, continue e faça isso, porque vai ser muito maneiro. Então, assim, se você estiver lendo, pô, continua. Mas eu percebi que não estava sendo muito proveitoso. Por quê? Para você ler a Bíblia toda em um ano, você tem que ler um pouco mais do que 3 capítulos por dia. E algumas vezes, para bater essa conta, às vezes você vai ter que ler uns 4 capítulos num dia. Isso é bom? Pô, isso é maravilhoso. Agora, será que com isso, com o dia a dia, com o tempo, a gente vai conseguir absorver? Ou será que na correria a gente vai ler só por ler? Ou às vezes vai pegar num dia, vai ler vários capítulos sem entender nada só para marcar como li? Entendeu? E eu comecei a viver isso. Então eu falei assim, cara, peraí, não tá valendo a pena. Eu tô só lendo só para cumprir minha tarefa ou eu tô de fato compreendendo e parando e tendo um tempo para ouvir o que Deus tem falado comigo? Por isso que eu mudei. Eu tenho o meu método em que eu leio 2 capítulos por dia. É isso. Se você fizer isso, se você ler 2 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia por completo. São 85 semanas. E é o que eu faço. Ah, mas é muito tempo. E aí que dá o problema. Às vezes a gente tem
a gente teria ali para ler a Bíblia toda em 4 anos e 2 meses, arredonda para 4 anos. Mas é muito tempo, muito tempo. Cara, às vezes a gente nunca leu. Então, vale muito a pena você separar e ter essa, claro, a rotina, a disciplina, mas eu entendo, pessoalmente, isso gera efeito para mim. Quando eu leio 2 capítulos por dia, eu consigo absorver melhor, eu consigo ter um tempo para, além da leitura, eu meditar naquela palavra, não só ler, pronto, li, não, mas meditar, orar, refletir no que o Senhor quer falar comigo. Então, o que eu vou fazer também para te ajudar, porque é o que eu faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com uma planilha de como você pode se organizar nessa leitura. Porque eu leio 14 capítulos por semana, né, já que são 2 por dia, e eu fiz uma planilha na ordem que eu leio. Claro, você pode mudar a ordem da sua leitura de boa, mas eu vou mostrar como é que eu começo lendo a Bíblia. Eu começo por Mateus, vou para o Pentateuco, eu faço umas idas e voltas no Novo e no Antigo Testamento, então fica muito maneiro. Eu vou deixar a planilha, se você quiser, você baixa, eu deixei até num tamanho para você, qualquer coisa, imprimir e colar lá nas últimas páginas da Bíblia, ou guardar em algum lugar para depois você só ir lá dando um check e confirmando que você já leu aquela parte. Então vou mostrar como é que eu faço na prática aqui com o meu devocional. Como eu falei, essa planilha que vai estar aqui na descrição, ela pega toda a Bíblia e ela separa por semanas. São 14 capítulos por semana. Aí você vai ver que vai dar aí quase 2 anos, tá? E aí qual é a parada? Por exemplo, a gente começa aqui, ó, por Mateus 1 a 14. Então vem na minha Bíblia, Mateus 1, aí aqui já está o texto que eu li, então tem as minhas anotações. Talvez num vídeo futuro eu vou mostrar mais ou menos como eu leio mesmo de fato, como eu faço o meu devocional. Então beleza, eu tenho aqui, li durante a semana, cheguei até o capítulo 14, de boa. Tá, concluí o capítulo 14. Beleza, então venho aqui e ó, circulo, preencho, já completei uma parte, ou então pode dar um X, tanto faz. A ideia é você conseguir acompanhar a sua leitura e ver o quanto vai faltando. Então, ó, a gente começa aqui por Mateus, depois a gente vai lá para Gênesis. A gente pega todo o Pentateuco e tal, daqui a pouco a gente vai para os livros históricos e assim vai, de vez em quando entra mais um evangelho e fica nessa tanto de livros do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Tem uns salmos aí também no meio, para você pegar todo o contexto da palavra, tá? E também aprender tanto das partes do Antigo como do Novo Testamento. Cara, e por que separado assim? Primeiro, como eu falei, para você conseguir acompanhar bem e também para você não fazer só uma leitura tão apressada e sem perder os detalhes da palavra. O ideal é você vir e quando a leitura ela não é tão apressada, você consegue se organizar bem, você vem, aí você consegue destacar aquilo que te chama mais atenção e perceber relações de um capítulo com outro capítulo, pontos importantes nesses versículos. Cara, isso é muito bom. Você não está lendo só corrido, mas você está de fato aprendendo. E aí também vai estar na descrição, também nesse mesmo PDF que vai estar ali, tem em branco. Por quê? No meu, por exemplo, vamos lá, aqui no meu, começando em maio. Aí que tá, você não precisa, já estou no meio do ano, não comecei em janeiro, não tem problema. Você vem, você preenche agora e você faz o seu calendário. Gabriel, eu tenho já um outro, eu quero fazer em outra ordem. Sem problema, tu vai lá, tem aqui, você pode começar em junho e aí você colocar quais capítulos você vai ler, só que é muito bom você anotar isso daqui por semana, né? Para você saber, conseguir acompanhar e assim, principal também, você vai comemorando, você vai fechando algumas partes, você vai concluindo e isso incentiva muito para você continuar lendo e saber como está a sua leitura da palavra. Cara, não tem livro
mais importante do que esse. E aí, último detalhe, eu imprimi até nessa escala, nesse tamanho, para você qualquer coisa colocar no final da sua Bíblia e toda vez que você for ler, você vem, depois vai lá, pá, preenche. Como eu estava dizendo, não tem livro mais importante do que esse. É aqui através de onde o Senhor fala conosco. Às vezes a gente fica muito nessa expectativa, eu queria ouvir Deus falar, eu queria tanto que Deus me respondesse quanto a isso, eu queria ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir? Então você tem que orar e encontrar o que a palavra dele diz para você. Você tem que se aprofundar na palavra e conhecer Deus. Conhecendo a Deus, você vai conhecer os seus propósitos. Conhecendo os seus propósitos, você vai deixar de quebrar a cabeça com coisa inútil e vai conseguir seguir no rumo que ele tem para você. Já é? E, cara, além disso, eu sei que tem muita dificuldade com o tempo e tal. Isso é organização, isso é estabelecimento de prioridade. Se você tiver a vontade só ler por ler, não vai dar certo. Agora, quando você compreende que a palavra é essencial para a sua vida, que isso te faz muito bem, sério, você vai com muito mais ânimo para ler todos os dias. E você tem dificuldade às vezes com versões? Se você tem a dificuldade de compreender algumas palavras, deixa aqui nos comentários. Cara, eu tenho às vezes essa dificuldade, às vezes eu acho os textos difíceis. Então, deixa aqui porque na próxima vez eu vou fazer um vídeo então explicando qual é a melhor versão da Bíblia, qual é a melhor versão para você, qual que você deveria começar a ler. Deixa aí que vai vir o próximo vídeo, então para isso você não pode deixar de se inscrever e curtir esse vídeo porque nos ajuda muito. Café na mesa, cara, muito obrigado por ter ficado até aqui e é nóis!